Bom, boa tarde para todo mundo. Agradeço aí pela compreensão. Se passou uma coisa que tivemos que terminar antes ou alguma coisa, peço desculpa para vocês, porque realmente estou com um problema de energia aqui. Mas vamos lá. Pessoal, na semana passada, eu dei uma entrada bem rápida, um pequeno preview, né, do que a gente das aplicações de TML que nós vamos conversar aqui no curso. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessas aplicações, falar do ciclo de vida, né, do machine learning, né, do workflow, e aí a gente vai entrar, se der certo, né, se der tempo para uma segunda aula, eu quero já entrar no TensorFlow Lite, TensorFlow Micro, que é a base do que a gente vai fazer nos projetos, tá bom? Legal. Pessoal, falar um pouquinho de aplicações, né? A gente, como a gente já começou, a gente falou desde o início do curso, nós vamos tratar 3 áreas distintas aqui, né? A gente vai trabalhar numa área de som, vibração e visão, né? Porque essas 3 áreas são as áreas que nós temos mais projetos, que são onde o TinyML é utilizado, e os sensores utilizados nessas 3 áreas têm características especiais ou características únicas que depois outros tipos de aplicação se mais ou menos se encaixam numa modalidade ou na outra. Essa é mais ou menos a razão porque a gente trabalha nessas 3 áreas, né? Eu deixei um vídeo para vocês, um vídeo estendido da aula passada, onde eu falava um pouco de um exemplo, né, da aplicação de som. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou não, eu vou reprisar aqui bem rapidinho, né, que é a aplicação mais comum ou mais conhecida do TinyML, que é a aplicação do assistente pessoal. Então, é o Alexa, né, o Google, etc. Né? O que é esse cara? Né? Como a gente já falou lá no início, isso daí a gente tem. Basicamente, quando a gente fala do TinyML mesmo, eu estou falando desse pedacinho aqui da direita, né, que é o meu dispositivo TinyML, né, que é o meu sensor node aí, quer dizer, é onde eu estou com o meu... A única coisa que eu tenho aí seria o sensor e um microfone, e esse microfone está capturando constantemente, ele está ouvindo o som ambiente, o som em volta dele, né, e eu tenho aqui dentro um modelo de inteligência artificial, um modelo de machine learning, né, calculado com rede neural, etc. A gente vai desenvolver esse modelo aqui no curso. E esse modelo, então, ele, a partir do momento que ele ouve uma palavra específica que foi programado para isso, no caso o Alexa, Google, ou qualquer coisa, né, yes, no, né, eu fiz um projeto, o Rovis, né, isso vai acarretar um trigger, e esse trigger, então, vai ligar um processo maior, né, vai trigar um processo maior aqui, né, onde a gente vai, então, aí aqui dentro do Alexa, aí você vai ter os LEDs que vão acender, um alto-falante fazendo aqui, eu posso te ajudar, etc, etc. Tá bom? Legal. Então, quer dizer, olhando um pouquinho mais a fundo, o que é esse processo? Eu tenho, então, o TinyML aqui na ponta, que poderia ser um Arduino, por exemplo, fazer essa função. Eu vou mostrar um exemplo aqui, né, que eu fiz, onde mostra isso. Eu tenho o modelo, né, o modelo de TinyML que vocês já viram, um modelo desenvolvido em rede neural. Isso vai fazer um trigger num dispositivo, né, num dispositivo que não é mais TinyML, mas é um dispositivo computacional qualquer. No caso, o meu exemplo que eu fiz aqui é um Raspberry, e esse Raspberry está conectado, então, numa rede maior. Tá bom? Eu vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Yes. What time is it now? It's 2:04 p.m. Yes. What's the temperature? The current temperature in Pueblo Lo Barnche is 80 degrees. Yes. What's my name? Your name is Marcelo. Yes. What's your name? My special nickname is the Google Assistant. Do you want a special nickname for yourself? Basicamente, o que é? Eu fiz esse projetinho aqui, que se vocês quiserem entrar depois nesse link aqui embaixo, que vai estar na apresentação de vocês, tem lá o meu projeto. Então, você fala, o que eu fiz, eu peguei, abaixei o programa normal. Se você entrar no Arduino, lá no IDE do Arduino, você vai ver lá uns exemplos de TensorFlow Lite. Então, tem lá o Keyword Spotting, né? E ele está programado para reconhecer yes e no. Então, eu simplesmente abaixei o software do jeito que está lá no Arduino aqui, e o que eu fiz, eu liguei em 2 saídas, eu modifiquei o software para a hora que eu falo yes, eu acendo
o LED verde, a hora que eu falo no, acende o LED vermelho, e também a hora que eu der o mesmo sinal que acende o LED verde com yes, eu trigava aqui o meu Raspberry, que tinha um programa emulando o Google Assistant. Então, o que eu fiz é, cada vez que eu falava yes, ele ligava como se eu tivesse falado Google Assistant, como se eu tivesse falado Alexa, e aí ele fazia todo o trâmite. Então, era um exemplo de cascata, né? Agora, o que importa é o pulo do gato aqui, né? O que foi? É eu pegar o som capturado pelo meu microfone e transformar isso daí, né, em uma imagem. Tá? E essa imagem, na verdade, é uma espécie de espectrograma que eu estou fazendo aqui. Na verdade, o que eu fiz? Eu vou fatiar esse som aqui, né? Quem assistiu a apresentação da semana passada lá, o Brian até mostrou para vocês lá um exemplo, né? Então você fatia, nós vamos fazer esse projeto aqui em sala. Você vai pegando fatiazinhas desse sinal, que é um sinal de série de tempo, né? Todo ruidoso, todo cheio de ruído, né? Complicado de você analisar. Mas eu pego cada pedacinho desse aqui, faço um FFT, calculo os componentes em frequência e vou colocando aqui eu vou colocar um grupo de escaninhos de frequência aqui, né? E cada frequência eu vou analisando, então, qual é a quantidade de componentes, qual a potência envolvida nisso daí, e faço um mapa disso daí. Então, na verdade, é um mapa de frequência, né? Eu transformo o som numa imagem, isso se chama espectrograma, tá? Depois nós vamos entrar a fundo nisso, mas hoje é só para vocês terem uma noção. Então, quando eu falo... Então, o que eu fiz nesse exemplo aqui, né? Que eu estou fazendo é uma inferência, né? Ou seja, eu falo yes, eu tenho um microfone digital que está capturando, ele está capturando tudo, né? Mas no caso específico quando ele pega o yes, todas as palavras que ele vai pegar, eu separo de 1 em 1 segundo, né? Faço uma amostragem a 16 kHz com 16 bits, que é a saída desse microfone, tá? Aí eu faço um pré-processamento que é transformar então esse sinal um sinal ruidoso, né? Esse sinal serial no tempo, num sinal no domínio da frequência, né? Numa imagem, tá? Uma imagem de 49 por 40, tá? De uma dimensão só. Essas cores que vocês estão vendo, na verdade, são variações. Lembra que a gente já viu isso, né? A gente já viu nos nossos exemplos dos Colab lá, é de 0 a 255. No caso aqui, esse desenho que eu usei aqui, ele deve estar com um CMAP aí, um CMAP, deve ser inferno, eu acho. Acho que esse é o inferno. Então, quanto mais alto, ele é mais perto do vermelho, né? Vocês usaram o blues lá, então depende do que você usa, né? Mas na verdade é só uma variação do bit aí que varia de 0 a 255, eu estou variando as cores só para mostrar, mas na prática é um canal só, como vocês veem aqui. Essa imagem, então, ela é a entrada do meu modelo, né? Então esse modelo aqui vai ter como entrada uma imagenzinha de 49 por 40. No CIFAR 10 que vocês fizeram lá, os exemplos nas últimas aulas, era 32 por 32 por 1. Perdão, 32 por 2 por 3, né? Porque aquele era colorido, então esse era o canal de cor aqui, era 3, que era o RGB. Esse aqui vai ser a mesma coisa, é uma fotinho, 49 por 40 por 1, entro no modelo, e esse modelo me tem 4 saídas. Tá? É um classificador, tá certo? Foi feito aqui com quatro saídas aqui, silêncio, desconhecido e yes ou no. Nada diferente do que vocês fizeram até agora. Né? Em vez de ter na saída aqui 0, 1, 2, 3 para dígitos, né? ou referente a animal, carro, cavalo, etc. O que eu vou ter aqui, então, eu programei para ter essas 4 saídas. E a partir daí eu faço um pós-processamento. É normal quando eu faço um projeto de ML. O que é o pós-processamento? É eu pegar essa saída e fazer ele fazer alguma coisa. Nesse caso específico, eu olhava a saída, lembrando que a saída vai ser um tensor de 4 posições aqui, né? Que eu tenho 4 variáveis. Lembra? Eu tenho 4 variáveis. Lembra que a gente fazia a posição do que está mais alto aqui, né? Eu punha 1 e dizia, essa aqui é a saída, yes. Mas o que eu faço aqui é mais do que isso. Eu olho o valor que deu ali e não olho só se é o mais alto. Eu vejo qual é o valor. Lembrando que a soma sempre vai dar 1. A soma, tanto faz se eu tiver 1000 classes, ou tiver 3 classes, ou 2, ou 5, a soma sempre vai dar 1. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu não quero simplesmente pegar a maior, eu quero pegar a maior que deu mais que 80%, por exemplo, para eu ter mais certeza. Né? E se deu mais que 80% nesse valor, o que eu faço? Eu vou lá, vou acender o LED, vou mandar um sinal para fora do meu microprocessador e vou mandar um sinal para o meu outro dispositivo para fazer alguma coisa acontecer, que no caso específico vai trigar
vai trigar, vai ligar o meu Google Assistant. Legal, então quer dizer, o miolo, a coisa mais importante que a gente tem aqui é o modelo, né? E como é que eu faço, né? Isso aqui foi inferência. Eu preciso, na verdade, gerar esse modelo. E gerar esse modelo, vocês estão cansados de ver. O que eu tenho que fazer aqui, né? Fazer o treinamento, né? Ou seja, eu parto. O que eu vou precisar, lembra? Se eu vou treinar, eu vou precisar de um monte de gente falando as palavras. Se eu quero treinar para ser yes ou no, eu vou ter que ter um monte de gente falando yes, um monte de gente falando no, né? E eu tenho que tomar cuidado com o bias aqui, ou seja, eu tenho que ter jovem falando yes, velho falando, homem, mulher, diferentes sotaques, etc. Quanto mais eu tiver e mais variação, melhor vai ser o meu dado, né? Aí eu vou usar o mesmo procedimento, isso é muito importante, quer dizer, eu estou capturando com os mesmos 16 kHz, 16 bits, vou passar pelo mesmo processo aqui, tá certo? Para acontecer o quê? Para mim gerar o meu sinal, gerar o meu tensor de entrada, para mim treinar o meu modelo. Aí eu treino o modelo, faço avaliação, faço todo aquele processo normal que vocês fizeram. Mas eu chamo a atenção de vocês que, olha só, essa parte inicial aqui, ela tem que ser basicamente a mesma, ou seja, quando eu capturei o sinal para fazer inferência, ele tem o mesmo processo que quando a gente vai fazer o treinamento. Então, o modelo tem que ser treinado com o mesmo tipo de sinal, com a mesma pré-processamento aqui do sinal. A gente chegou a ver um pouquinho quando a gente pegou os casos lá, por exemplo, de imagens, lembra? Se você fazia uma normalização da imagem, lembra? Era de 1 a 255, dividia por 255 para ficar de 0 a 1. Quando você ia fazer inferência, que era testar o modelo lá no final, com uma nova imagem, eu tinha que transformar a imagem. Em geral, eu pegava a imagenzinha, transformava ela em, lembra, 1,32,32,3. Quer dizer, 1 por quê? Era uma imagem. Né? Porque a primeira dimensão, é a dimensão que chama de dimensão, costumam chamar de dimensão zero, é a dimensão do batch de imagens que eu usei para fazer o processamento, né? E usou para fazer o treinamento. Depois vem o tamanho da imagem, altura e largura, e aí vem o canal. Faço a avaliação e perfeito. E uma vez que eu estou satisfeito, treinei e evaluei, faço o deploy, que é pegar esse modelo e colocar dentro do meu dispositivo. Tá bom, gente? Esse é o processo que a gente vai usar aqui durante todo o nosso curso, em vários projetos diferentes, inclusive nesse de Keyword Spot. Vai ser o segundo ou terceiro projeto que a gente vai fazer aqui no curso. Tá bom? Legal. Rapidamente, agora você tem uma visão. Vibração é outra área que nós vamos trabalhar. Quem assistiu, o Aguinaldo assistiu, o Matheus, alguns de vocês assistiram na semana passada o seminário do ICTP, lá do International Center of Theoretical Physics em Harvard. Eu dei uma aula onde eu trabalhei fazendo um projeto mostrando, né, simulando, na verdade, né, o que aconteceria se eu quisesse analisar os vários tipos de transporte, quer dizer, os vários modos de transporte, terrestre, forklift, uma simulação simples, ou um barco, né? Na verdade, o que eu fazia era analisar a variação de um acelerômetro, né? E, na verdade, determinar os movimentos, movimento contínuo ou na horizontal, na vertical, ou fazendo movimentos nos três eixos, etc. E é isso, basicamente, são projetos que a gente vai fazer aqui. E também a gente vai analisar a detecção de anomalia, né, com vibração. Eu tenho duas áreas, na área industrial, detectar anomalia é muito importante. A gente faz isso tanto com vibração quanto com som também. É muito utilizado, eu posso treinar também, né? Então, eu treinando, vendo, por exemplo, em rolamentos, né? Eu posso pegar, ligar acelerômetros a rolamentos, né? Treinar esse acelerômetro ligado no microcontrolador, aonde eu posso treinar que se o rolamento tiver uma vibração normal dentro da área dele, beleza. Né? Eu não tenho que gerar nenhum sinal. Mas se por um acaso aparecer uma situação diferente na minha máquina, isso vai gerar um alarme, por exemplo. Né? O meu modelo não tinha sido treinado em classes que detectassem aquilo. Tá? Então a gente vai gerar, então, vai detectar essa anomalia, algum movimento que não está funcionando direito. Tá? E a última área, que é a área de visão, o que nós vamos olhar aqui nós vamos olhar basicamente um projeto de detecção de pessoas, se tem pessoa ou não tem pessoa, que é o modelo mais clássico. Né? Como é que a gente faz isso, como é que a gente captura o banco de dados, como é que a gente analisa. E a partir daqui, vocês vão fazer o projeto que for. Né? Por exemplo, só para lembrar vocês, eu comentei no primeiro dia de aula, por exemplo, a turma anterior, a de vocês aqui da Unifei, né? Por exemplo, no campo da visão, foram feitos 2 projetos: detecção de máscara, né? Máscara ou não máscara de Covid, e detecção de fogo em floresta, né?
que isso é uma coisa bem importante. Então, o pessoal, da mesma maneira que eu treinei pessoa não pessoa, eles treinaram um com visões de máscara não máscara e outro com florestas. Foi feito todo o trabalho de geração do banco de dados, preparação do banco de dados, né, preparação do modelo e depois deployment disso no Arduino. Os dois projetos funcionaram bem legal. Em som, a gente fez um projeto com detecção de Covid através da tosse, né, usando bancos de dados disponíveis na área médica, bancos de dados reais, né? E o pessoal usou som para tentar simular som de terremoto, né? E ver se pelo som eles determinavam também se tem terremoto ou não tem terremoto, né? E vibração, o pessoal ali fez um personal trainer bem interessante, que é para utilizar, inclusive na área médica ou na área de esportiva, para você ver se a pessoa está fazendo o exercício correto ou não correto. Vocês têm aqui os links com todos os documentos e os vídeos, tá? Dos vídeos da apresentação final, mais ou menos para vocês terem uma ideia como é que foi. No caso de vocês, como a gente tem 8 grupos, obrigatoriamente vocês vão ter que gravar um vídeo antes, porque acho que não vai dar tempo a gente fazer ao vivo, então eu acho que vai ser mais fácil para a gente controlar tempo na apresentação na última aula. A gente conversa isso um pouquinho bem mais para frente. Temos tempo nisso. Tá bom, gente? Então, essas 3 áreas são as áreas que nós vamos trabalhar aqui no curso, só para vocês terem uma pincelada do quais as áreas e o que a gente vai fazer aqui nas aulas práticas. Nós vamos fazer projetos nessas 3 áreas aí, tá? De som, imagem e vibração. Tá? São as áreas que nós vamos usar usando o nosso kit que o Zé comentou no começo da aula, está indo para vocês. Legal, pessoal. Bacana. Falando um pouquinho do nosso ciclo de vida de um projeto na área de inteligência artificial. A gente, até agora, a gente batalhou, nós estamos várias semanas conhecendo o que é né, usando o TensorFlow, o que é uma rede neural, neurônios, pesos, né? A gente foi lá, treinou o modelo, né? Depois a gente fez inferência com o modelo, a gente viu como é que a gente faz para entrar com dados, sair com dados. Ou você já tem uma boa noção de qual é a cara ou como é que eu faço para mim ter um modelo, né, de machine learning, um modelo de inteligência artificial aqui, né? Bacana. Agora, quer dizer, legal. Agora, é importante a gente ter claro que isso daí é uma parte do nosso ecossistema aqui, né? Porque isso é a parte do código do machine learning. Foi o que nós focamos até agora. Como é que eu desenvolvo o código do machine learning? Mas só para vocês terem uma ideia, na verdade, a gente tem todo, né, um ecossistema de machine learning aqui que a gente precisa conhecer e trabalhar, né? Porque para mim fazer um projeto que funcione de verdade, que a partir de agora a gente vai entrando numa parte mais prática, né? Isso aqui é geral de machine learning, mas ele se aplica exatamente a TML também. Eu vou precisar me dedicar à coleta de dados, analisar como é que eu faço a coleta de dados. Depois eu vou precisar ver, para nós é muito importante o processamento de dados, data processing, né? Porque eu vou trabalhar com dados de sensores. Então, o pré-processamento de dados de sensores na nossa área de sistemas embarcados é muito importante. Aí, como é que eu configuro o sistema? Como é que eu faço toda essa parte que é o fit engineering? Como é que eu faço o debug tanto dos meus dados, de projetos? Como é que eu otimizo esses modelos? Como é que eu analiso, né? Depois, como é que eu gerencio os recursos para mim fazer esse projeto funcionar legal? Depois que ele está pronto, esse projeto, como é que eu faço para colocar esse projeto na prática, né? Quer dizer, tudo. Eu tenho uma série de áreas que estão envolvidas quando eu falo, né? Quando eu estou comentando do ciclo de vida de um projeto de machine learning, tá? Legal. E todas essas partes é o que a gente chama de infraestrutura de inteligência artificial, certo? Que é a base, né, para mim fazer um projeto, né? E a gente tem 4 grandes áreas. A gente já passou por isso, tá? Vocês já viram, vocês vão ver que à medida que eu vou explicar para vocês, a gente já passou por essas grandes áreas. A gente não usou esses nomes, né? Data Engineering, Model Deployment, Product Analysis, mas vocês já viram bastante disso. O que a gente vai fazer agora é colocar um pouco mais de formalidade e só dar uns nomes aos bois para a gente saber exatamente o que está fazendo, né? Por exemplo, na área de Data Engineering, né, é muito importante a gente começar com os requerimentos, né? Quando eu vou definir o meu projeto, eu vou precisar definir os meus data requirements, aquilo que eu comentei um pouquinho agora nesse projeto do Keyword Spotting, né? Eu tenho que discutir, por exemplo, tá legal, vou fazer um projeto para acordar um sistema, que por exemplo, eu vou usar um sistema eu vou fazer um negócio na minha casa e quando eu chegar e falar para entrar no meu quarto e dizer acende a luz,
ele vai acender a luz porque ele vai reconhecer que eu falei isso, ou chamar o Hello Computer, e ele vai ter que... Mas eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que funcionar comigo, com a minha filha, com a minha esposa, de repente, sabe, os meus avós estão aqui, ou eu tenho... Eu vou ter que tentar com um monte de vozes diferentes para aquilo funcionar, se você quiser. De repente eu quero que só funcione comigo, é diferente, mas... Então esse é um requerimento. O requerimento não é só vai me atender, não. Vai atender todo o meu grupo familiar. Não, eu vou fazer um produto para vender, então isso tem que ser mais abrangente ainda, né? Então, eu vou vender isso para o exterior. Nossa, então tem sotaques de outras... Qual língua ele vai reconhecer, qual país, etc. Então, esses são os requerimentos, né, do meu projeto de Machine Learning. E aí, a partir do momento que eu defini bem os requerimentos, tá legal. Eu preciso de dados de criança, de velho, de homem, de mulher, tá. Então, eu vou coletar os dados. Aí eu vou fazer o labeling dos dados, que é uma coisa que até agora a gente praticamente recebeu as coisas meio prontas. Mas na prática, vocês vão ter que fazer isso. Quando você vai pegar uma máquina, e eu vou pegar a vibração da máquina, essa máquina está funcionando no modo X, eu vou ter que capturar os dados e vou ter que dizer, esses dados correspondem a esse label que é máquina funcionando da maneira X. Agora eu ponho a máquina diferente, a uma velocidade diferente, essa é a máquina funcionando numa situação Y. Ou seja, o labeling nós estamos falando no caso de Machine Learning supervisionado, uma vez que eu coleto os dados, eu tenho que fazer todo o trabalho de labeling. E às vezes, gente, e muitas vezes eu preciso de usar datasets de mercado, nós vamos ver isso, mas às vezes os labels estão errados. Eu preciso checar, eu preciso limpar isso daí, eu preciso inspecionar para mim ver se está certo, senão eu tenho que refazer isso daí. Então é muito comum também, uma vez que eu defini, capturei os dados, ou juntei, fiz um merge de dados de mercado, eu preciso inspecionar, limpar, né? E aí eu vou fazer toda a preparação desses dados para o treinamento. E a partir daí, por exemplo, aumentar os dados. É som, deixa eu botar ruído nesse som aqui, botar um ruído aleatório aqui para um ruído de fundo, né, de background noise, para mim aumentar esse dado. Eu vou fazer com imagem, deixa eu fazer data augmentation. Lembra que a gente viu o exemplo da folha de feijão, né? Que a gente vira a folha, muda brilho, né, tamanho, etc. Né? E põe mais dados. Sempre você vai acabar sempre indo atrás de mais dado para evitar overfitting e aquela coisa toda que a gente calculou, né? E aí você sempre, isso é um ciclo, né? Porque de repente você tem que voltar lá, definir de novo os requerimentos, etc. Bom, na parte de Model Engineering é trabalhar com o modelo em si. E aí, beleza. 60% do trabalho, gente, 70% é Data Engineering, eu garanto para vocês. É definir bem o projeto, capturar os dados, modelar os dados, limpar os dados e trabalhar com eles. Uma vez que você tenha isso, bacana, aí eu vou para a parte de Model Engineering. Né? Eu vou treinar o meu modelo. Né? Aí, no caso específico do TinyML, puxa vida, como é que eu faço para a velocidade dele ser rápida? Porque eu vou fazer ele vai detectar uma palavra, só que ele vai levar 4 segundos para detectar. Não vai funcionar. Eu quero falar Alexa, ela tem que entender que é Alexa, não esperar 4 minutos, segundos, aliás, perdão, já seria muito. Tem que fazer isso aí em 100, 200, 300 milissegundos, no máximo, né? Para mim estar capturando isso daí e processando. Né? Então, eu tenho que definir bem quais são minhas métricas target. Né? Eu estou fazendo um projeto, nós estamos trabalhando aí, por exemplo, essa semana já na reunião com os nossos alunos aí da Unifei, o Zé foi com eles no laboratório de medicina da Unifei, botou lá o boneco, gerando sinais lá de arritmia cardíaca, tudo. Quer dizer, quais são os targets? O que funciona? Vai funcionar com a patologia A, com a patologia B? 95% tá bom, 98% tá bom, 70% tá bom? Não. É médico, tem que ser mais. Não, estou fazendo um só para me chamar e abrir um... Bom, legal, se é só para me chamar o meu assistente pessoal, talvez 90% esteja bom. Não, é para mim falar stop ou pare, um alarme para parar uma máquina, por exemplo. Nossa, tem que ser 99%, porque eu não posso... Deu um problema, eu quero, por exemplo, dar um alarme sonoro ou de voz para mandar desligar alguma coisa. Isso tem que ser mais alto. Então, você vai ter que definir, né, todas essas métricas e aí avaliar o teu modelo em relação a essa métrica. E a partir daí você otimiza, lembra? Né? Aí você vai, legal, vou lá, mudo os hiperparâmetros, né? Às vezes, vai tentar, boto ali, vou ver como é que eu faço para o modelo subir a minha accuracy, etc. Né? E mantendo sempre o que a gente fala é o keeping up with SOTA, né? Que é o state of the art, quer dizer, ou seja, e vendo, porque, puxa, acabou de sair um modelo mais bacana. Por exemplo, gente, eu até comentei com o Carlão essa semana, passei aí para ele, cara, acabou de sair uns estudos, o pessoal está usando, nós usamos o processo mais importante até hoje utilizado na área de imagem, que foi descoberto, lembra, pelo o AlexNet, foi o primeiro em 2012,
foi modelos, né, convolucionais para trabalhar com classificação de imagem. Nos últimos 2, 3 anos, né, Transformers tem sido algo que revolucionou o que a gente chama de Natural Language Processing. São modelos, Transformers é um tipo de modelo, né, um modelo neural, né, diferente, que trabalha com processamento de palavras, né? Então, provendo de escrita, então, Natural Language Processing, o que detectar escrita, detectar a língua que está falando, fazer tradução, etc. Então, Transformer transformou o NLP, que é uma área do Machine Learning, né, da inteligência artificial. Só que aí o pessoal começou a aplicar, puxa vida, se o Transformer funciona tão bem para palavras, vamos dizer assim, né? E se a gente usar ele para imagem? E descobriram que era fenomenal. Usar Transformer para imagem funcionava muito bem, só que você precisava de muito mais imagem do que era necessário no sistema convolucional. Né? Você precisava de milhões, em vez de ter centenas de milhares, você precisava de milhões de imagens. O processamento era muito mais pesado. E recentemente saiu um paper onde o pessoal falou assim, opa, peraí, mas se convolução é tão bom para imagem e Transformer é tão fenomenal assim, e se eu misturar o Transformer com convolução? E saiu exatamente uma área nova, que é uma área que eles chamam de uma área compacta, aí onde usa esse Transformer compacto. Cara, para vocês terem uma ideia, eu fiz um exemplo aqui essa semana, vou passar para vocês. Agora está complicado, depois eu passo para vocês. Eu passo o link. Né? Gente, vocês viram aí no exemplo na semana passada, né, ou retrasada na aula, a gente pegou o Cifar 10, por exemplo, que eu falei, esse dataset, como as imagens são pequenininhas, a gente usa muito para benchmarks. Né? Então, vocês viram que a gente chegou em 68% de accuracy, lembra? A gente tinha lá as 100 mil imagens, lá não me lembro quantas imagens, tinham bastante imagens, né? A gente fez, a gente fez o nosso modelo em convolucional e a gente chegou, eu me lembro, mais ou menos em torno de 68%. E demoramos, sei lá, 4, 5 minutos, por exemplo, no Colab para treinar o modelo. Essa semana, gente, eu levei 3 horas e meia usando o mesmo dataset, o mesmo Cifar 10, fazendo o treinamento com esse novo modelo que foi feito baseado no Transformer misturado com convolução. Eu cheguei sem fazer nada, eu cheguei em 78%. Ele subiu 10%. E os autores do paper dizem que aplicando mais hiperparâmetros, eles chegaram a 95%, que é um absurdo. Né? Então, isso vai ser uma revolução. Porque nós estamos falando, você fala, mas 68 é pouco, 78 também não é muito. Mas você tem que lembrar que nós estamos falando de umas imagenzinhas de 32 por 32. Que nós fizemos essa modelagem usando pouca máquina. Eu usei o Colab com uma GPU. Mas se você tiver, né, se a gente fizer esses modelos aplicados com máquinas mais poderosas, eu vou ter modelos poderosíssimos para mim fazer o Learn and Transfer depois. Né? Então isso é bem bacana. Então isso daí vai dar um salto bem importante na área. E isso é o que a gente chama de state of the art. Então, se você estava programando, projetando um negócio para fazer com imagem, opa, é melhor eu dar uma olhadinha nesse processo. Será que vai dar para me usar no TinyML depois? Puxa, ainda não, pode ser que eu não consiga ter. Pô, na verdade, muito provavelmente não, porque o TinyML, o TensorFlow Lite Micro, não vai ter esses ops, né? Não vai ter, talvez, o que é usado dentro lá do Transformer, o Transformer especial com convolução. Mas amanhã pode ter. Então, a gente tem que ficar meio de olho, tá bom? Legal. Uma vez que eu, com os dados, treinei, eu desenvolvi meu modelo, eu tenho que fazer o deployment, né? Beleza. Fazer o deployment, o que significa? É algo que a gente vai ver hoje ainda, né, com um pouco mais de foco, que é o quê? Pegar esse modelo, converter o modelo, né? Que a gente vai converter o modelo de tal maneira que eu possa usar ele no Edge, né? Quer dizer, primeiro eu vou usar o TensorFlow Lite para usar ele no Edge. Quando eu falo usar no Edge, eu poderia rodar no celular, rodar num Raspberry da vida, etc. E depois fazendo até uma segunda transformação, né, transformando ele em hexadecimal, para mim, usando o TensorFlow Lite Micro, a gente usar isso daí num microcontrolador. Né? E aí, tomando cuidado, ver toda a otimização que eu tenho que fazer no caso do XML, porque ele vai funcionar com pouca energia, toda a parte de segurança, vou ver como é que eu vou fazer a inferência, se eu estou trabalhando, talvez tenha que gerar algumas APIs para me servir esse modelo, e aí por diante. Né? Talvez, em alguns casos, a gente tem que fazer o que a gente chama de on-device fine-tuning, quer dizer, eu preciso, uma vez, o modelo, uma vez que ele está rodando
eu posso ir lá e alterar alguma coisa, ou capturar esses dados, trazer de volta, etc. Tá bom? E por último, é uma parte que a gente vai fazer menos, a gente vai ver menos aqui, que é a parte da análise final, né? Os analytics voltados para o produto em si, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a avaliação final, como é que eu vou fazer, olhar isso para negócio, quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar isso daí, etc. Fazer isso daí virar produto. Quer dizer, existe toda uma área que a gente tem que pensar no ML Ops aí, né? Voltado para produto, mas que não é o caso nosso aqui. Nós estamos muito mais, nós vamos estar focados nas 3 primeiras linhas aí, tá bom? Que vai ser o foco do nosso TNML: Data Engineering, Model Engineering e Model Deployment. Tá ok? Legal. Então, isso tudo que a gente falou aí é parte do que a gente chama do ciclo de vida do Machine Learning. Quer dizer, eu começo com capturar dados, né? E sempre lembrando que eu estou querendo fazer é uma coisa contínua, que eu estou sempre capturando dados aí, né? Depois eu preciso pegar esses dados que a gente chama de raw data, eu faço data ingestion, que é preparar os dados, né? Para ser injetados dentro do meu sistema de machine learning, né? Aí eu vou fazer a minha parte como é que a gente fala curetagem? Não, como é que em português isso? Curadoria, né? Curadoria dos dados, né? Quer dizer, eu vou inspecionar, vou selecionar qual dado eu vou usar, qual dado eu não vou usar, ver se, puxa, eu peguei peguei um banco de dados, ou meus dados que eu capturei, teve um pico lá de energia, e aí o dado ficou ruim, eu tenho que fazer vou limpar esses dados. Perfeito. Aí, uma vez que eu fiz isso, legal, o dado tá beleza, vou fazer o annotate data, vou lá fazer o labeling. Esse dado tá legal, esse dado significa movimento esquerda e direita, isso é que significa que vou usar ele que máquina funcionando A, ou significa a palavra B, etc. Tá? Aí eu vou fazer toda a parte de verificação dos dados, teste, etc. Né? E aí isso vai, então, uma vez que eu tenho os dados prontos, eu vou fazer o que a gente chama de data preparation, né? Que aí eu vou fazer o quê? Eu vou separar os dados, vou pegar o meu dataset, separar em teste, validação, para fazer entrar, né? Que são os datasets, vocês viram, dividido pelo menos em 3 partes: no treinamento, validação e teste, para a gente entrar e fazer na parte de model training, né? Uma vez que eu fui lá, treinei um modelo, eu vou fazer a avaliação do modelo, eu vou usar os KPIs da tua indústria, né? Para onde eu vou usar esse projeto? Na minha empresa, eu vou precisar fazer esse projeto, vai ter que funcionar com 90 e tantos %, ou com tanto de velocidade, ou com tanto de energia. Quer dizer, todos esses dados vão vir do teu projeto, da onde você está usando, da indústria que você está inserido, né? E aí eu vou fazer toda a parte de validação para deployment, tá certo? Empacota esse troço todo aí, tá certo? E isso daí, vamos dizer assim, eu vou ter o dispositivo que vai fazer o quê? Ele vai gerar mais dados, né? Ou seja, isso é um ciclo, né, que não para. Quer dizer, eu parto dos dados, trabalho com os dados, pré-processo os dados, preparo o modelo, treino, faço a avaliação desse modelo, sirvo isso daí, né? Faço a parte de deployment. Uma vez fazer um deployment, esse projeto vai gerar mais dados, e aí isso vai entrar no ciclo. Então, esse é o ciclo de vida do Machine Learning, né? O ML Ops, tudo, quer dizer, um monte de coisa. Isso é tudo envolvido. Às vezes, num projeto normal que vocês estão acostumados, ele é um projeto, vamos dizer assim, sequencial, e esse aqui não é só sequencial. Se vocês analisarem bem aqui, essa parte de dado, eu tenho um ciclo, o data fix aqui, ele vem para cá e volta aqui, ele vem para cá e volta aqui. Quando eu entro aqui, ele vem para cá e volta aqui, ele vem aqui e volta aqui. Ou seja, principalmente essas duas partes, eu tenho todo um reposicionamento até que eu cheguei no modelo. Aí eu faço treinamento e volto de novo. Isso é um ciclo dentro do ciclo aí, tá bom? Legal. Bacana. Tendo essa teoria, de novo, como vocês viram, que foi muito do que a gente já tinha falado antes, né? Essas áreas, então, elas fazem parte, então, elas são parte do que a gente chama de infraestrutura de AI. Legal. Então, na verdade, quando dentro do nosso curso, nós vamos trabalhar aí com as 3 áreas, né? Som, imagem e vibração, né? Aí eu vou ter sensores que estão associados, né? Quando eu falo de áreas, eu vou ler dados de sensores que estão associados a isso daí, né? Esses sensores, então, vão ser a minha base de entrada para minhas aplicações, para as aplicações do TinyML, e essas aplicações, na verdade, vão estar em cima, quer dizer, elas vão ser desenvolvidas tendo como base essa infraestrutura de AI aí, que é esses 4 pilares
que a gente tem para desenvolver esse produto aí, ou desenvolver essa aplicação, né? Tá bom? E a gente, na verdade, a gente já fez isso. Isso que a gente tem feito. Quando eu falo Data Engineering, é a parte inicial desse fluxo que a gente viu até agora no curso. É a parte inicial do Data Collection e o Pre-Processing. Quando eu falo do Model Engineering, é Design Model e Train Model. Quando eu falo de Model Deployment, avaliar, converter e fazer o deployment, né? E, obviamente, a parte final, quando eu faço a inferência e vou realmente usar. Então, perceberam? Quer dizer, os nomes são bonitos, né? Os nomes são diferentes aí, mas, vamos dizer assim, a gente não é nada mais do que a gente já vem fazendo até agora, tá? E lembrando, né? Essa primeira parte toda que a gente tem aqui, né? Que a gente fez até agora, a gente só usou o TensorFlow para coletar o dado, desenhar o modelo, treinar o modelo, fazer avaliação do modelo, né? E depois fazer inferência dentro de fazer no próprio Colab. O que nós vamos trabalhar agora é fazer a conversão e o deployment usando o TensorFlow Lite e depois a inferência usando o TensorFlow Lite Micro, né? Então, beleza. Então, o Data Engineering está aqui, a gente vai estar, os dados vêm tanto dos nossos microcontroladores quanto do meu banco de dados. Essa parte de Model Engineering, Model Deployment, em geral, a gente faz nas nuvens. Quando eu falo nuvem, pode ser tanto num Colab da vida quanto na tua máquina, no teu trabalho, né? No teu PC, no notebook, etc. Depende do tamanho, né? E a parte final aqui, a parte final de produto, a parte final da inferência, a gente faz de novo no meu dispositivo, tá? Então, esse TensorFlow, né? Esse framework da Google, ele tem diferenças que nos auxilia a fazer isso. Mas é importante que a gente tenha também claro que não é só o TensorFlow da Google. Nesse curso, ele é baseado no TensorFlow da Google. Mas, por exemplo, eu tenho modelos de inteligência de machine learning clássicos, né, que seguem esse mesmo processo, que não são redes neurais, são modelos mais tradicionais, né, que eu posso usar o Scikit-learn, por exemplo, que é um framework fantástico para machine learning convencional, né? Eu tenho o Theano, por exemplo, que na verdade, o TensorFlow é baseado no Theano, tá? Só que é bem complicadinho. O Theano é toda uma área de estudo que por muitos anos sempre foi muito utilizado, mas ele deu um boom exatamente quando o pessoal da Google, né, da TensorFlow, criou o TensorFlow baseado no Theano, né? Que era com fluxo, usando tensores, etc. Da mesma maneira, tem o Torch. Aí o pessoal da Facebook criou o PyTorch, que é exatamente utiliza o Torch para fazer os modelos. Aí tem o Café, etc. Esses são modelos, são outros frameworks, fazem a mesma coisa, uns melhores, outros piores, tal, mas cada um tem o seu estilo. E a mesma coisa aqui no TensorFlow Lite Micro, né? A gente tem, você consegue fazer projetos usando o STM32, com os microprocessadores da STM, né? Usando o Cube AI, ou esse U-Tensor, TVM. Eu nunca utilizei esses caras, tá? Confesso para vocês que eu sempre só utilizei o TensorFlow Lite Micro. Até hoje, porque eu precisei, ele me resolveu. Mas é importante vocês terem na cabeça que existem outras possibilidades também. Porque nem todos os microcontroladores, a gente tem uma lista, se vocês entram no site da Google, ela vai dizer quais são os microcontroladores que são suportados, né, pelo TensorFlow Lite Micro, tá bom? Mas importante também, né, do nosso curso, né, que a gente vai usar, na verdade, é o Edge Impulse. Vocês já começaram a ver? E ele vai fazer isso. Embaixo dos panos do Edge Impulse, lembrando, ele vai ter o TensorFlow, né? Mas ele vai ser um framework, o TensorFlow vai ser o TensorFlow, perdão, o Edge Impulse Studio, ele é uma espécie de auto machine learning que vai nos ajudar desde a captura do dado, né, fazendo toda a parte de data engineering, model deployment, né, e fazendo toda a parte e chegando até na parte da inferência, que é empacotando isso em C, por exemplo, para rodar isso dentro do microcontrolador, tá? Então, quer dizer, isso é bacana, que a gente vai usar o Edge Impulse para nos suportar nesse machine learning workflow aqui, tá bom? Legal.